Boa tarde, Déboras, a paz do nosso Senhor. Hoje a gente vai falar aqui no nosso propósito a respeito da importância da unidade. Antes da gente desenvolver esse tema, vamos orar ao Pai, amém? Pai, graças eu te dou, Senhor, bendigo o teu santo nome. Te agradeço, Paizinho, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai. Quero te agradecer, Senhor, por até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos direcionado e nos sustentado, Pai. Obrigada, Senhor. Peço que o Senhor esteja à frente, Pai, desse propósito no dia de hoje. Que o Senhor tome, Senhor, os nossos corações em tuas mãos. Que o Senhor tome em tuas mãos, Senhor, cada oração, Pai, de cada Débora feita aqui no Grupo Refúgio, cada familiar colocado, Senhor, nessa lista, que o Senhor possa entrar com providência, Pai, pois a nossa confiança está em Ti, Pai. E nós cremos, Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós cremos, Pai, que a minha família é um projeto de Deus e não vai fracassar, Pai. Amém. Oh, glória. Quando Deus criou a família, disse em Gênesis 2:24: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne. A gente estudando as escrituras, a gente vê que Jesus também enfatizou essa verdade, né? Jesus diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Está lá em Mateus 19, versículo 6. Desde o início, na criação, o Senhor preserva o quê? O vínculo da unidade na família, né? Quando a gente mergulha na Escritura, a gente vê, né, que o Senhor criou todas as coisas através da sua palavra. Depois ele criou Adão como sua imagem e semelhança. E após ele ter formado, né, Adão com as suas próprias mãos, ele viu que não era bom Adão viver só, né? Então ele fez com que Adão caísse num sono profundo e da sua costela tirou Eva, a sua ajudadora. E ali foi dado início à primeira família, né? E o que a gente tem visto hoje na sociedade é que essa questão de unidade, principalmente dentro de alguns lares, é algo que é muito difícil, né, de ser alcançado, né? Não é algo que é simples de ser encontrado. Muitas vezes a falta de um diálogo entre o casal, incompreensão, falta de cumplicidade, tem o quê? Quebrado essa unidade dos casais, né? E isso acaba afetando a estrutura familiar, né? É muito importante a gente manter a nossa unidade. Outro fator que muitas pessoas não têm dado a devida importância é o fato de nós andarmos em concordância mútua, né? Se não são mais dois, se são só um, então como que esse um pode querer andar para a direita e a outra parte desse um quer andar para a esquerda? Vai ficar paralisado, né? Ou vai se desequilibrar e vai cair. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós, quando nós constituímos matrimônio com o nosso cônjuge, a gente precisa andar de acordo. E o que significa acordo? Eu fui pesquisar, né, para que não haja dúvida. E eu fiz uma colinha aqui, vamos lá. Acordo significa aquilo que se concorda, que está em concordância, tanto de sentimentos quanto de ideias. Significa também concórdia, conformidade, combinação,
ajuste, acerto, harmonia. Então, o que o casal precisa ter? Tudo isso. Precisa andar em concordância, precisa andar de acordo. Aliás, a palavra concordarem no original grego significa o mesmo que estar em harmonia. Como é bom, né? A gente vê que as coisas estão em harmonia, né? Que não tem nada destoando. E é assim que o Senhor quer que nós andemos com o nosso cônjuge, em harmonia, numa mesma sintonia, como uma bela sinfonia. Vou citar um exemplo aqui. Como uma orquestra precisa de um mestre, um regente, para ser realizado um bom concerto, assim são aqueles que concordam, né? Vamos imaginar uma orquestra. Ninguém numa orquestra toca conforme a sua vontade, né? No seu tempo, no seu ritmo, pois ele sabe que tudo isso não fará com que haja o quê? A harmonia. No latim, concordar vem de duas palavras, concordes, que significa com o mesmo coração. E por isso, né, um casal e uma família sem harmonia é como uma orquestra desentoada e desafinada. Para por um segundo e tenta imaginar uma orquestra desentoada e desafinada. Quem já ouviu um som esquisito de uma orquestra desentoada e desafinada sabe muito bem do que a gente está falando aqui, né? É algo que você tapa os ouvidos e não aguenta aquele som, né? De tão terrível que é de se ouvir aquilo. Assim também é um casal que nunca entra em acordo. Assim como numa canção, a harmonia só virá quando estiverem num mesmo acorde. Um relacionamento sadio e duradouro só virá quando estiverem num acordo mútuo, numa concordância mútua. E é por isso que é muito importante, sabe, a gente buscar essa concordância, essa unidade dentro do nosso relacionamento com o nosso marido, com a nossa esposa, né? Ainda mais nós que temos filhos. Imagina se a gente não entrar numa concordância na educação dos nossos filhos, né? Eu falo A, meu marido fala B. A criança fica perdida. A criança fica sem saber o que é o correto, o que não é o correto, né? A gente traz uma confusão para dentro da nossa casa. E isso é tudo que o Senhor não quer, né? Porque Deus não é Deus de confusão. Deus é o Deus da perfeição. E Ele fez tudo conforme a sua perfeição e vontade, né? Por isso, na orquestra da vida cristã, se segue um só regente, um só mestre, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E segue o que está escrito nas partituras, né? Ou seja, na sua palavra. A gente, como crentes, nos denominamos crentes, cremos em Jesus. Então temos que viver conforme a sua palavra, né? Conforme o que ele deixou ordenado para nós. Casais que vivem em discordância, seja em que assunto for. Tem casais que andam em discordância num único assunto, né? Tem casais que não concordam em nada. Ou seja, casais que não pensam como um. Não que a gente tenha que se anular. Não, um veio para agregar o outro, né? Deus, ele fez o marido, ele fez Adão e ele fez Eva para quê? Para ser a sua ajudadora, para ser a sua auxiliadora, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio dentro da nossa casa, né? E a gente vai falar a respeito
versículo de número 25 de Marcos 3. Diz assim: e se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Aqui quem está falando é o próprio Senhor. Uma casa dividida, ela não prospera. Uma casa dividida, ela sucumbe. O que o Senhor nos ensina, né? Edificar nossa casa na rocha, edificar nossa casa em Cristo. E o que seria divisão, né? A palavra divisão significa duas visões ou dupla visão, vertigem. Meu pastor costuma sempre falar, né? Visão mais visão gera divisão. Se eu me unir ao meu marido, se você se uniu ao seu marido, se você, amado, se uniu à sua esposa, nós temos que andar no mesmo propósito, na mesma visão, ter o mesmo foco, sabe? Ter sabedoria para edificar a casa na rocha, né? E Jesus, ele diz, através dessa passagem, que uma casa, uma família, um reino dividido não subsiste, ou seja, ele perde a sua força. Como o Senhor, ele nos ensina que nós precisamos andar em união, né? Nós, como irmãos em Cristo, quando nos juntamos, somos a igreja do Senhor, né? A palavra diz que contra as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E essa mesma direção é dada para dentro da nossa casa. Casa dividida não prospera. A gente perde a força. A gente dá espaço para que o espírito de confusão entre dentro da nossa casa, que faça bagunça. A gente dá legalidade a Satanás. A gente precisa manter a unidade do nosso relacionamento com o nosso cônjuge, do relacionamento com a nossa família. É que hoje o Senhor está falando diretamente, né, aos casais e principalmente às mulheres, né? A gente sabe que manter a unidade tem sido um dos maiores desafios para nós mulheres, né? Ainda mais quando nós temos o nosso marido que ainda não se converteu, quando nós temos filhos que não se converteram ainda, né? É um grande desafio, porque por vezes os nossos filhos desejam uma coisa, o nosso marido deseja outra coisa, o nosso marido crê em outra coisa, né? E não apenas no que se refere ao aspecto material, mas como eu falei também no aspecto espiritual, né? E dentro desse desafio, né, que nós temos que trabalhar diariamente para poder manter a unidade dentro da nossa casa, nós como mulheres que somos o pilar da nossa casa, a gente precisa utilizar as ferramentas que o Senhor já nos deu, usar da sabedoria que o Senhor já nos concedeu, né? Obedecendo a direção do Senhor, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui no dia de hoje. Nós recebemos a direção de toda sexta-feira nos alistarmos como Déboras aqui no refúgio, entregando a nossa família na mão de Deus, orando pela nossa família, jejuando pela nossa família, guerreando contra a nossa família, todos nós em unidade. Glória a Deus, Jesus. Nós, mulheres, a gente tem que orar sem cessar. Não que os homens não precisem orar sem cessar, né? Todos nós que professamos a fé em Cristo precisamos orar e vigiar sem cessar.
Mas hoje o Senhor fala em especial conosco, mulheres auxiliadoras, ajudadoras, mulheres sábias que edificam o seu lar. Oh, glória! Nós mulheres, nós temos o poder de fazer a nossa família avançar ou retroceder, né? E além da oração, que é uma ferramenta poderosa, nós devemos o quê? Manter o diálogo dentro da nossa casa. A gente tem que saber a hora de falar, a hora de ouvir, permitir, né, que os nossos maridos, que os nossos filhos tenham a oportunidade de falar sobre si, sobre seus sentimentos, sobre as suas emoções, preocupações, que a gente venha preparar, sabe, momentos de qualidade com a nossa família, principalmente com o nosso cônjuge. Muito sabiamente, a pastora Jennifer falou na sexta-feira passada a respeito do primeiro amor, né, que a gente não deixe que o primeiro amor se perca. Sabe, relacionamento é como se fosse uma flor, uma flor. A gente tem que regar todos os dias. Todos os dias a gente tem que regar com amor, com compreensão, com carinho, com dedicação, né? Não deixar que as pragas minem a nossa florzinha, sabe? Se desentendeu, vai lá, pede perdão, por mais que não tenha sido você que tenha errado. A questão não é quem errou, a questão é resolver, né? Pede perdão, conversa, né? Expõe o que te incomoda, esteja disposto e disposta a ouvir o que incomoda, né, o seu cônjuge. A gente tem que estar aberto, sabe, para que o nosso relacionamento seja consolidado na rocha. Às vezes a gente ora tanto, né, para que o Senhor mude o nosso marido, mas a gente tem que se permitir ser transformada também. Assim como o nosso marido é imperfeito, nós também somos, né? Como tem coisas no meu marido que me incomoda, com certeza tem coisas em mim que incomodam o meu marido. Só que se a gente não falar, se a gente não se expressar e saber como falar e como se expressar, isso não vai ser resolvido, né? Por isso que a importância da gente manter o diálogo dentro da nossa casa, né? Quantas vezes a gente oferece o nosso ombro amigo para os nossos amigos, para os nossos irmãos, e chega na hora que a sua esposa quer desabafar com você, chega na hora que o seu marido quer desabafar com você, você não tem paciência para escutar o que ele tem para te falar, né? Buscar sabedoria em Deus, né? Essa tem que ser a nossa constância. Todos os dias, nas nossas orações, nós temos que pedir sabedoria ao Senhor, para que a gente possa edificar a nossa casa, né? Para a edificação do nosso lar, esse tem que ser um ato contínuo, né? A gente está buscando incessantemente no Senhor essa sabedoria, porque o inimigo das nossas almas, ele está continuamente procurando brechas para quê? Para destruir a nossa família. Porque esse é o plano de Satanás. O plano dele é de destruição. Mas nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós que estamos cobertas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, nós vamos viver o que a gente tem declarado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família é um projeto de Deus e não vai fracassar. Não vai, em nome de Jesus. Eu quero ler um texto que está lá em Efésios 5, 22 até o versículo 25. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos,
como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, vez o princípio de nos sujeitarmos a nosso marido. E ele explica o fim disso. Porque muitas de nós ainda temos maridos que não se converteram, né? Que não são obedientes à palavra do Senhor. E eles vão ser ganhos sem uma palavra nossa, através do nosso proceder. Olha como o Senhor está falando hoje a respeito de procedimento, de nossas atitudes, né? Das nossas atitudes estarem em concordância com as nossas palavras, né? Não adianta a minha boca falar A e meu corpo falar B. Não. Se a minha boca falar A, o meu corpo tem que expressar A. Senão, é o mesmo que uma casa dividida, né? A minha boca fala A, mas o meu corpo fala B. Tá em discordância, tá em dissintonia. Então, em nome de Jesus, que a gente venha praticar tudo que o Senhor tem nos ensinado, né? E aí eu quero deixar aqui algumas perguntinhas para que você, mulher valorosa, mulher sábia, que tem buscado edificar o seu lar, né? Se a gente tem praticado o que o Senhor espera que nós pratiquemos. Quando a gente faz um pedido ao nosso marido e esse pedido é recusado, qual é a nossa atitude? Como que a gente reage a esse não do nosso marido? Será que com espírito dócil e tranquilo? Qual é a nossa atitude quando o nosso marido toma uma decisão contrária à nossa vontade? Será que a gente usa da nossa sabedoria, caso a decisão dele seja uma decisão equivocada, e a gente, com toda paciência, com todo amor, né, com todo respeito, a gente coloca ali o assunto em pauta e faz ele ampliar a visão dele, né? E ver que aquela decisão não foi a decisão mais acertada? Ou será que a gente simplesmente tem um surto? Então, como eu disse, a importância, né, da gente estar orando sempre para o Senhor nos conceder sabedoria. Terceiro ponto, respeito. Efésios 5:33, versículo B, parte B, diz assim: e a mulher trate o marido com todo respeito. É tão desagradável quando a gente vê uma mulher que não respeita o seu marido, né? A gente chega até a ficar constrangida, que não valoriza o seu marido, que não demonstra apreço pelo seu marido. Isso fora de casa, mas muitas das vezes, se fora de casa é assim, dentro de casa imagina como não é, né? E nós, como eu disse, nós somos exemplos. Eu disse no Pão Diário, né, que nós somos exemplo. Imagina se você, como esposa, não respeita o seu marido, como que você pode exigir que seu filho respeite seu marido, que seu filho te respeite? Se você não pratica, né? Então a gente precisa ser praticantes da palavra, né? Não só ouvintes, praticantes. Eu vou respeitar o meu marido, porque essa é a vontade de Deus, né? Lógico que a gente não leva ao pé da letra isso. A gente respeita o nosso marido porque a gente ama. E quando a gente ama, a gente respeita, né? E
Acabei me perdendo agora. Vamos lá, quarto ponto. Mansidão. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. 1 Pedro 3, do 1 ao 4. Olha que passagem poderosa, né? Aqui o Senhor reafirma mais uma vez: amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Nesse pequeno trecho que a gente leu agora, de Efésios, a gente pode encontrar 2 princípios estabelecidos por Deus para o sucesso e felicidade do casamento. Amor, tanto da parte do marido quanto da parte da mulher. Submissão, da parte da esposa. E quando esses princípios são quebrados, a qualquer momento a nossa casa pode se dividir. Por quê? Quando a gente quebra um princípio, a gente está dando o quê? Legalidade a Satanás. E eu queria, antes da gente terminar, só colocar algumas questões, né? Algumas dicas, segundo a palavra, de como nós, mulheres, podemos cooperar para edificação da nossa casa, para que a nossa casa não seja dividida. Em primeiro lugar, submissão. Quando a gente fala em submissão, ainda há um grande tabu sobre isso, né? As pessoas têm uma visão equivocada da submissão. Submissão não quer dizer que, né, o marido fala, a gente abaixa a cabeça, o marido nos trata mal, a gente concorda com ele nos tratar mal, o marido judia da mulher e a mulher tem que estar ali sofrendo calada. Não é isso. Como a gente leu, né, em Efésios 5:22. Submissão, o que quer dizer? Cristo é o cabeça, depois de Cristo vem o marido, que é a autoridade, e nós estamos ao lado do nosso marido, né? Nós não somos mais nem menos que o nosso marido. Nós somos auxiliadora, nós estamos ali ao lado do nosso marido, auxiliando ele, né? Segundo, sabedoria. Tá lá em Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua casa. Parece até loucura a gente falar, né? Quem, em sã consciência, iria derrubar a sua casa? Iria destruir a sua família? E qual é a nossa atitude quando o nosso marido tem um momento de descontrole, de ira? Será que a gente tem agido com uma conduta respeitosa? Ou será que a gente ainda está na época da lei? Olho por olho, dente por dente? Bateu, levou. Xingou, tomou de volta. Aqui fica algumas perguntinhas no ar, né? Para que a gente venha refletir no dia de hoje. Né? O Senhor, Ele tem nos ensinado tantas coisas. O Senhor nos prometeu, o Senhor liberou uma palavra sobre as nossas vidas aqui no grupo. Viveremos o extraordinário do Senhor. E tanta coisa o Senhor já
tem colocado, sabe, em nosso coração. Tantas coisas o Senhor tem trazido a nosso conhecimento para que a gente seja transformado, para que aí então nós possamos viver o extraordinário do Senhor. Que em nome de Jesus, no dia de hoje você possa estar com o seu... Então está com o nosso coração aberto, nosso coração receptivo para tudo aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração no dia de hoje, né? Ai, Vivian, mas é tão difícil, é impossível andar em concordância com meu marido. Para os homens pode ser impossível, mas nós servimos a um Deus, que é o Deus do impossível. E o que o Senhor nos pede? Obediência. Obedeça a palavra do Senhor, obedeça a direção que o Senhor está te dando. O Senhor nos deu um versículo que diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Muitas das vezes a gente quer ganhar o nosso marido no falar, na força do nosso braço. E o Senhor diz para nós no dia de hoje: filha, não é pela tua força. Entrega na minha mão, faz a tua parte, que eu estou trabalhando, eu estou operando. Então, que em nome de Jesus a gente venha praticar o que o Senhor nos ensinou no dia de hoje, que a gente venha edificar a nossa casa na rocha e declarar em nome de Jesus, né, que a nossa família é um projeto de Deus, que ela não vai fracassar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus.